Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 18 de maio de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 164, que tem como título O Diabo. E este capítulo tem aí uma passagem de João, capítulo 6, versículo 70, em que Jesus diz: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. Então, livro Pão Nosso, capítulo 164, O Diabo, e Emmanuel coloca uma passagem de João, capítulo 6, versículo 70, em que Jesus fala: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. E ele diz: Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Então, nesta primeira parte, nós vamos primeiro nos reportar a questão da teologia. Segundo ela, o diabo, para o crente, para aqueles que acreditam no diabo, no capeta, enfim, cada um dá um nome diferenciado, seria aquele senhor absoluto que se reveste única e exclusivamente do mal e que domina de forma total um inferno que nunca teve e ainda nos dias de hoje nunca terá fim. Até porque, em respeito às outras religiões que ainda propagam esse diabo, os crentes que as seguem se sentem muitas vezes pressionados para que não sejam influenciados por esse diabo. E a própria teologia, e através das manifestações ocorridas nestes outros segmentos religiosos, essa visão que acabamos tendo a respeito do diabo seria que ele vive numa religião completamente amaldiçoada, localizada em locais muito distantes, no meio de tudo aquilo que seja mais tenebroso, perverso e cruel. E que
verdadeiramente nós ali ficaremos caso não tenhamos uma boa conduta no dia a dia da vida. Caso não venhamos a obedecer às regras estabelecidas por determinados segmentos religiosos. Regras que muitas vezes são modificadas, são alteradas para bem atender àqueles que as comandam. Longe, como eu disse, de qualquer tipo de recriminação a outro segmento religioso, mas é exatamente aquilo que observamos ao longo da vida, ao longo da caminhada, e principalmente quando nos encontramos ou quando nos defrontamos com esses companheiros que acreditam, creem verdadeiramente neste modelo teológico a respeito do diabo. Quando nós vamos nas obras básicas, e principalmente em O Livro dos Espíritos, observamos ali a preocupação de Allan Kardec, o codificador da doutrina, falando a nós a respeito do diabo. E os espíritos, com muita propriedade, com muito carinho, com muita educação e respeito, sinalizam-nos de uma maneira muito clara quem são esses tais chamados diabos. No Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre anjos e demônios, vamos observar ali a maneira como os espíritos superiores nos falam a respeito daqueles que são considerados anjos e daqueles que são considerados os demônios, os capetas ou os diabos na linguagem popular. Os anjos, segundo os benfeitores, e falando aqui de uma maneira muito resumida e muito simples para o bom entendimento de todos nós, são aqueles espíritos que alcançaram a luz, são aqueles espíritos que, em suas últimas encarnações, em suas últimas tarefas reencarnatórias, cumpriram de uma maneira proveitosa, de uma maneira equilibrada, de uma maneira feliz, o exercício do amor e da caridade ao próximo. Suas palavras, seus sentimentos e suas ações foram exclusivamente voltadas para o bem ao próximo. Temos aí os santos da Igreja, que são pessoas que reencarnaram aqui na Terra, que tiveram uma vida promissora no exercício do bem, divulgando o ensinamento de Jesus e divulgando todas as passagens do Mestre para que as pessoas pudessem aprender, compreendendo a verdadeira finalidade daquele exemplo de Jesus. Temos, em outros segmentos religiosos, personalidades que se destacaram no hinduísmo, no islamismo, no protestantismo e em outros segmentos religiosos, vamos observar pessoas que se destacaram pelo bem que realizaram. Não são considerados anjos pelo catolicismo, mas são almas queridas que passaram pela terra dentro desses outros segmentos religiosos, espalhando o bem e a caridade. Porque para Deus, os seus mensageiros trabalham em todos os setores do universo, em todos os setores aqui da Terra. E neste mesmo livro dos Espíritos, neste capítulo que citei, Anjos e Demônios, onde ali nós vamos encontrar as perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos, aconselho que todos deveriam ler para elucidar melhor
essa diferença e este conceito verdadeiro que os espíritos nos colocam, eles nos falam dos demônios, que nada mais são do que almas que, em suas encarnações, estiveram vinculadas única e exclusivamente no mal. Espíritos que são, aliás, almas que foram envolvidas por espíritos que estavam desencarnados e que tinham já em si propensões para o mal, e essas propensões foram estimuladas por esses espíritos, e essa alma querida, vacilando no seu compromisso reencarnatório, se dispõe à realização do mal em todos os setores da sociedade. Olhamos hoje, na nossa civilização tão avançada e tão tecnológica, inúmeros casos que muitas vezes não conseguimos acreditar que uma pessoa seja capaz de fazer algo daquele tamanho para uma outra pessoa, que aquela pessoa seja capaz de fazer algo daquele tamanho para um animal ou para a própria natureza. Então, observamos que ali poderíamos chamar aquela alma querida de um diabo, de um demônio, de um capeta, alguém que está completamente fora das regras que regem a civilização moderna, a civilização avançada. Isso em pleno 2025. Imaginemos então no século passado, imaginemos ao tempo de Jesus, imaginemos antes de Jesus, as guerras que se transformavam numa verdadeira barbárie, onde pessoas eram mortas, decapitadas, enforcadas, queimadas. Então, determinadas personalidades que reencarnaram se comprazendo com o mal, porque acreditavam que, ao realizar o mal, seriam respeitadas, e, ao realizarem o mal, teriam a possibilidade de se manter no poder, destruíam tudo que viam pela frente, inclusive os seus próprios irmãos. Então, vejam como que essa maneira como nós olhamos para o anjo e para o demônio, no caso deste capítulo, o diabo, ou demônio, ou capeta, vamos então falar do diabo, que é o título do capítulo de hoje, na verdade são espíritos como nós, que ainda não conseguiram se desvencilhar da sua parte primitiva, não conseguiram se desvencilhar da sua parte mais material. Não aceitam, não compreendem, não querem o ensinamento religioso, o ensinamento moral, o ensinamento intelectual. Querem única e exclusivamente se comprazer na realização do mal que fazemos ao outro. Então vejam como este capítulo nos dá aí uma imensidão de reflexões, porque quando olhamos um determinado espírito se manifestando, por exemplo, numa reunião de desobsessão, um espírito muito mau, um espírito que normalmente as pessoas chamam de espíritos trevosos, nós vamos encontrar ali uma alma que desencarnou e que permanece naquele estágio consciencial há décadas, há séculos, muitas vezes. Ela não conseguiu ainda se livrar de todos os pesadelos que ela mesma criou ao longo da encarnação última que teve, do mal que realizou ao outro. Porque o mal que nós realizamos ao outro, ele será cobrado em momento oportuno.
Pelo outro. Porque quando o outro nos achar, espiritualmente falando, ele vai nos cobrar. Como diz Divaldo, se há cobrança, há uma dívida, há um cobrador atrás dela. E isso acontece naturalmente. Então vejam como que esse processo de qualificar o diabo como uma figura acima de qualquer bem, acima ou igual a Deus, está completamente fora da razão e da verdade, porque Deus é o Criador, Deus é o Pai, ele é soberanamente bom, justo e amoroso, ele é único, não há nada e ninguém superior a ele. É claro que nós vamos encontrar espíritos extremamente trevosos. Quando pegamos a coleção de André Luiz, através da psicografia do Chico, que começa ali em Nosso Lar e vai até lá no finalzinho, no livrinho Conduta Espírita, Vida e Sexo, nós vamos encontrar nos diversos livros a possibilidade que André Luiz tem, com os mentores que o acompanhavam, de visitar regiões completamente inferiores, onde seria até impossível acreditar a existência de cada uma delas, que se materializam de uma forma diferente desta matéria que nós temos, uma matéria invisível aos nossos olhos, porque ela é fruto de uma consciência única e, ao mesmo tempo, coletiva de todos aqueles que se comprazem com aquele determinado mal, com aquela determinada prática. Então, é claro que nós, ainda pela condição que temos de evolução, precisamos estudar bastante para compreender bem esse espaço invisível que nós não enxergamos. Porque quando olhamos, parece tudo vazio, mas há toda uma dimensão ao redor de nós, fruto daqueles que são os anjos e fruto daqueles que são os diabos, que nada mais são, repetindo, almas que viveram na terra como nós. Quando Jesus fala, vós sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. O que ele está dizendo para nós? Que nós teremos a condição de chegar à posição de anjos, que nós teremos condição de chegar à posição dele próprio, ou até mais que ele. E vai depender do quê? De nós, da nossa vontade, da nossa determinação e do nosso querer. Como também podemos nos transformar num diabo quando nos comprazemos com o mal, quando nos comprazemos com aquilo que não é o correto para com a vida, no trato com as pessoas, no trato com os animais, no trato com a natureza e assim por diante. E interessante que Emmanuel nos fala, sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Trazendo para uma reflexão mais clara, o que Emmanuel está querendo dizer? Havia ali 12 apóstolos escolhidos por ele, mas havia um que era
o representante do próprio gênio infernal, que foi aquele que traiu Jesus. E traiu Jesus pelos ímpetos materiais que ainda faziam parte da sua personalidade espiritual. Judas não estava preocupado pelos ensinos de Jesus. Ele achava tudo aquilo muito bonito, ele achava tudo aquilo muito gratificante, aquela reunião, aquela multidão de pessoas, os chamados milagres que Jesus operava, a sua palavra eloquente e penetrante nas pessoas. Mas, na verdade, Judas tinha outros objetivos. Então, Emmanuel mostra-nos esta passagem quando Jesus fala: "E um de vós é o diabo." Um de vós é aquele que não vai ser fiel até o instante final. E foi Judas. Ele diz: basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito de Jesus, no conceito do Mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Ou seja, nós podemos ter um diabo dentro da própria família, um diabo dentro do próprio trabalho, um diabo dentro do próprio templo religioso, um diabo dentro do próprio grupo social em que vivemos. Não é alguém diferente, é alguém que pode estar entre nós. Ou seja, o próprio homem, o próprio espírito, a própria alma encarnada, que ainda está completamente algemada a todas essas torpitudes do sentimento inferior. Roubar, matar, egoísmo, orgulho, inveja, egoísmo e tantas outras coisas. Podemos aí classificar coisas tenebrosas, um pouco tenebrosas, e coisas corriqueiras do dia a dia da vida. Este grupo de almas e espíritos que se afinam a isso, principalmente aqueles da média ou da grande comoção inferior, são aqueles que podemos chamar de diabos. E não apenas um ser eterno, poderoso, que vive num determinado local. É claro que lá em André Luiz, ele relata-nos comunidades onde há um chefe mais poderoso. Mas quem são aquelas comunidades? São espíritos, são almas que desencarnaram, que mantiveram o desejo, a sede do poder, e que na espiritualidade, muitas vezes cientes de que morreram, ainda se comprazem no mal e querem se manter no poder do mal. Formam grupos de espíritos que se afinam a eles nos mesmos propósitos, ou capturam e escravizam determinados espíritos para que assim trabalhem para eles na execução do mal. Vejam como que é importantíssimo estudar a doutrina. As obras básicas,
os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, os livros de Joana de Ângeles, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara, mais aberta a respeito de assuntos que muitas vezes são tabus para todos nós e que não compreendemos porque não estudamos. E quando nos defrontamos com eles, de uma maneira ou de outra, nos sentimos apavorados, nos sentimos esquecidos. Mas na realidade não é isso. É que nós é que não soubemos nos preparar adequadamente para aquela situação, através do estudo e do conhecimento. Ele continua: daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Olha que bonito o Emmanuel mostrando isso para nós. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Ou seja, nós estamos num mundo de provas e expiações, somos ainda espíritos em evolução, não atingimos a plena moral, a plena luz, carregamos conosco ainda as nossas inferioridades, as nossas dívidas, temos atrás de nós também os nossos cobradores, encarnados e desencarnados. Sendo assim, todos nós temos aí uma pequena expressão diabólica na parte inferior da nossa personalidade. Um exemplo prático disso: quando não gostamos de uma pessoa e a desprezamos através da palavra. Quando não gostamos de um governante e o desprezamos e até muitas vezes desejamos a sua morte, isso é expressão diabólica da parte inferior da nossa personalidade. Não gostamos daquela pessoa e a destruímos pela palavra. Não gostamos daquele político e o destruímos com a nossa palavra, com a nossa vibração e às vezes até desejamos que ele morra, que ele desencarne. O que está sendo exteriorizado aí? A expressão diabólica na parte inferior da nossa personalidade. Temos muitas virtudes, mas também temos defeitos. Não somos o anjo ainda. Estamos a caminho daquele diabo que se torna anjo, daquele diabo que se torna uma pessoa boa para chegar à condição de anjo. Temos muito ainda a caminhar, porque a maneira como enxergamos o outro, a maneira como enxergamos o político, é como se fosse um adversário, é como se fosse alguém que não nos dá prazer, que não nos dá alegria nem felicidade. Então, rotulamos aquela pessoa, rotulamos aquele político. É claro e é óbvio que não vamos amar, abraçar, beijar aquela pessoa ou aquele político. Ela nos é antipática e talvez seja também para outras. Elas nos são antipáticas e provavelmente serão para outras pessoas também. Mas quando expressamos esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, esse tipo de sentimento, essa vibração, essa energia, este fluido, nós estamos expressando, como diz Emmanuel, a parte diabólica da nossa personalidade.
ele continua. Satanás, né, porque também são tantos nomes, era Satanás, era diabo, era capeta, enfim. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Então, o capeta, o diabo, o Satanás vai simbolizar o que para nós? A força contrária ao bem. Tudo que foge ao bem pertence a ele. Mas quando o homem descobre verdadeiramente quem é esse diabo, esse Satanás, esse capeta, ele verdadeiramente conhece a si mesmo e pode entender que muitas vezes o diabo está dentro dele próprio, na conduta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas ações, das suas energias, dos seus fluidos, do seu magnetismo. E aí nós entendemos o que é verdadeiramente o mal. Entendemos que aquilo que nós acreditávamos ser uma coisa simples, banal, de não gostar daquela pessoa, de não gostar daquele político, que bom seria que aquela pessoa não existisse, que bom seria que aquele político morresse, eu estou entendendo o mal. O mal é isso que eu estou provocando. O mal é isso que eu estou exteriorizando. Então, eu também estou fazendo parte deste grupo que muitos chamam de diabo, porque falta em mim o amor verdadeiro, a compreensão verdadeira com relação à vida e com relação aos ensinos de Jesus. E quando descobrimos isso, o mal, e o interpretamos de uma forma diferente, nós começamos a fazer o quê? A combater. Por isso que as religiões, elas são intermediárias. Nenhuma é melhor que a outra. Nem o espiritismo, como dizem os espíritos, e Kardec fala muito bem sobre isso, será a religião do futuro, a única religião. Nada disso. Todas são boas, todas são caminhos para Deus, apenas caminhos, porque a transformação se dá em mim mesmo. Então eu começo a combater o mal existente em mim mesmo, passo a evitar o inferno, porque quando eu exteriorizo o mal, eu estou me revestindo dele próprio, materialmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Me revisto deste mal e passo a viver no inferno, porque eu vou cada vez mais detestando aquela pessoa, cada vez mais querendo a morte daquele político. Então, eu entendo quem é o diabo, eu passo a entender o que é o diabo, eu entendo o que é o mal, vejo que ele existe dentro de mim, passo a combatê-lo. Com isso, evito o inferno em mim mesmo e ao redor de mim e começo gradativamente a desenvolver as qualidades divinas que me elevam à espiritualidade superior. Por isso que as religiões, as doutrinas, as filosofias, elas são importantes, porque nós vamos nos situando em cada uma delas de conformidade com o estágio evolutivo que estamos. Melhoramos, passamos por uma outra. Melhoramos, passamos por uma outra. E vamos clareando a nossa mente e o nosso coração. Estamos
sentimentalmente e mentalmente prontos para novos ensinamentos. Por isso que Jesus não poderia falar abertamente de tudo para todos. Olha como é interessante. Como que o estudo proporciona para nós uma abertura a respeito da vida. Ele continua: grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Então, inúmeras pessoas em nosso planeta ainda estão mergulhados em desesperanças que duram séculos, segundo Emmanuel. Por quê? Porque não entenderam o verdadeiro sentido da palavra diabo, não entenderam o verdadeiro sentido do diabo, não entenderam o verdadeiro sentido da alma e do espírito, não entenderam ainda a vida material e a vida espiritual, não entenderam que o mal também existe em nós, que nós temos uma parte escura e inferior ainda, da qual carregamos nas nossas encarnações, e essas pessoas sofrem. Sofrem porque há uma briga entre o mal que existe e o bem que quer germinar, que quer crescer, mas não consegue. Então a pessoa fica sofrendo, muitas vezes por encarnações seguidas. E ele termina dizendo: e, comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se, entre os 12 apóstolos, um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Olha que bonito como Emmanuel fecha o ensinamento de hoje. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, ao mal, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Às vezes nós falamos assim: ah, aquela pessoa é invejosa, tem inveja não sei de quem. Ah, aquela pessoa é invejosa, tem inveja de mim. Aquela pessoa me deseja mal, aquela pessoa fala mal de mim. Enfim, essas coisas que fazem parte dos grupos de homens comuns na Terra. São os diabos. Os diabos que estão vivendo entre nós, que se comprazem com o mal, com a maledicência, e que ainda não conseguiram enxergar o bem, não conseguiram enxergar o amor, o perdão, e continuam vivendo o seu inferno pessoal. Então, essa lição de hoje, ela é muito bonita. Como eu disse lá anteriormente, ela nos traz inúmeras reflexões. Interessante também lembrar que cada um de nós deveria procurar, por exemplo, o significado da palavra diabo, que não tem nada a ver com esse tipo de diabo que tanto se fala. Diabo era o gênio, é completamente diferente. Então vejam vocês como é importante, importantíssimo estudar. E quando nós falamos em estudar, não é ser um expert naquele assunto, não é decorar de ponta a ponta aquilo que estamos estudando, mas é absorver aquele conhecimento e transformá-lo em guia, em luz para a nossa vida, para não sermos ludibriados pelas religiões em que os diabos estão dentro delas próprias, manipulando as pessoas em busca de interesses pessoais. E todas
estão envolvidas nesse sistema. Porque, na realidade, todas elas são constituídas de almas e de espíritos. E onde há almas, pode haver diabos. Onde há espíritos, pode haver espíritos. Nenhuma crítica a nenhuma religião, nem mesmo ao espiritismo, mas é a nossa realidade. Dentro do trabalho espírita, dentro do movimento espírita, o chamado movimento espírita, não estamos lidando com anjos, estamos lidando com almas e com espíritos. E da mesma forma que vamos encontrar em outros segmentos religiosos, em outros segmentos da sociedade, anjos e diabos, dentro do trabalho espírita, a mesma coisa. Então fica aí a reflexão nossa de hoje, muito significativa, muito importante, que a gente possa pesquisar este capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre anjos e demônios, pesquisar sobre a palavra diabo e que a gente possa se autoanalisar para ver até onde ainda existe em nós aquele vestígio de inferioridade diabólica, muitas vezes infernal, em que nós deixamos transparecer, principalmente quando estamos reclusos ou quando estamos sozinhos. Desejo a todos um bom final de domingo, uma semana abençoada, com muita luz e com muita paz. Convido a todos, daqui a pouco, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Que todos tenham muita paz, muito amor no coração e que, de alguma forma, todos nós possamos trabalhar o mal que ainda existe em nós, colaborando assim com Jesus para a construção de um mundo melhor e mais feliz para todos. Uma boa noite e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.